Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de sistema humano, o chamado sistema sensorial. Na verdade, o sistema sensorial ele pode ser tratado dentro de sistema nervoso, porque nós vamos ver que são os neurônios que vão conduzir todo o sistema sensorial, né, os nossos sentidos, até o cérebro e toda a extensão, né, do nosso corpo. Então, o sistema sensorial ele vai tratar dos famosos sentidos, como tato, olfato, paladar e audição. Bom, então a função do sistema sensorial é receber os estímulos por meio então do tato, do cheiro, do gosto, do som, né? E transmitir para o encéfalo. Lembra o encéfalo, que é a parte do cérebro, vamos dizer assim, né? E aí, esses sentidos vão ser interpretados. Então, eu tô cheirando. O que eu tô cheirando? Né? É uma flor, né? É um cheiro ruim? O que eu tô comendo? Que textura? Então, toda essa interpretação de sentidos é o sistema sensorial. Bom, para que o sistema sensorial funcione, a gente tem receptores, né, distribuídos durante todo o nosso corpo. Então, observe, quem que são os mecanorreceptores? Mecanorreceptores são receptores que vão sentir a pressão. Então, quando você pressiona seu dedo, o seu cérebro está sabendo que seu dedo está sendo pressionado, graças aos mecanorreceptores que tem nos seus dedos, tá? Sons, tensão, vibração e equilíbrio, todos esses sentidos aqui, essas sensações, elas são, como eu posso dizer? Percebidas pelos mecanorreceptores, tá? Agora, as substâncias voláteis, os cheiros, né? O que entra no nosso nariz, o que vai sentir o cheiro são os quimiorreceptores. O que sente a luz, né? Os receptores que sentem a luz, fotorreceptores. Né? O que sente, por exemplo, um choque, uma eletricidade, os eletroreceptores. O que sente calor, os termorreceptores, e tem os receptores de dor em específico, distribuídos pelo nosso corpo, tá bom? Então, existem diferentes tipos de receptores distribuídos pelo nosso corpo que vão sentir os estímulos, se é um estímulo de calor, se é um estímulo de luz, se é um estímulo de cheiro e assim por diante. Então, nós vamos começar a falar do primeiro sentido, que é o tato, né? O toque. O toque, aqui a mãozinha, né? A pele humana possui uma série de receptores sensoriais. E aí, esses vários receptores, que eu vou falar alguns deles, né? Que tem os nomes bem dificinhos, juntos eles vão fazer com que a gente sinta a textura, por exemplo, das coisas, né? Eu tô pegando num celular, como que eu sei que eu tô pegando num celular se eu tô de olho fechado, ok? Ou se eu sou uma pessoa cega. Então, o tato, o toque com as mãos, ela é determinado graças à presença desses receptores. Então, vocês estão vendo aqui, é o corte transversal da pele, né? Os pelinhos da pele aqui. Então, nós temos as terminações nervosas livres, então vejam que são neurônios, né? Essas terminações nervosas livres são os responsáveis para a gente sentir cócegas, né? Coceira, calor, frio e dor, desculpa. Nós temos os famosos discos de Merkel, que é a pressão, né? O que a gente sente o nosso dedo pressionado. Então, nós temos vários outros, né? O corpúsculo de Messner, também responsável pela pressão, junto com Merkel, tá? Vibração. Eu nem tô vendo meu celular, mas meu celular tá no vibra e minha mão percebeu que o celular tá vibrando, tá? O Messner, junto com o Pacini, são responsáveis por sentir a vibração, tá? Tem o corpúsculo de Ruffini. Enfim, são todos corpúsculos muito famosos, Messner, Pacini, Ruffini, o Merkel, Krause, que são
todos esses receptores que estão na pele, tá? E vão ser responsáveis, então, pelo nosso tato. Muito bem. E agora a gente vai falar do paladar, né? E do olfato, ou seja, do gosto na boca e do cheiro, ok? Tá vendo que eu coloquei um X bem grande aqui nessa língua? Deixa eu só. Por quê? Até uns anos atrás, achava-se que a língua era dividida com o gosto, né? A ponta da língua era doce, as laterais eram salgadas, as laterais mais lá no fundo azedo. Hoje a gente não pode falar mais isso. Não, já se sabe que não existe essa divisão de sentir os gostos, tá, na boca. Na verdade, toda a língua, né, a divisão da língua, que isso aqui seria uma língua, ok? Toda a divisão da língua, ela tem uma série de receptores chamados de botão gustativo. Esses botões gustativos, olha que bonitinho, né? Essas bolotinhas aqui, que são várias células juntas, eles têm um poro, então a comida passa para cá, né, na língua. Esse poro recebe essa informação do tipo de gosto, né? E aí essas células que são os botões gustativos vão passar a mensagem para o cérebro, né? Dizendo se é azedo, se é salgado, se é doce, e o cérebro que vai interpretar o gosto do alimento, tá? Esse é o paladar, então, feito com botões gustativos. Bom, agora eu queria que vocês imaginassem que essa parte aqui de baixo, ó, é o nariz, é a narina, tá? É essa parte aqui, ó, que tá entrando o ar. Então, vejam que a nossa cavidade nasal, a parte de cima do nosso nariz, ela vai ter células, essas rosadinhas aqui. O odor, o odor tem partículas, ok? Essas partículas, elas vão começar a grudar nessas células, né, ciliadas, tem cílios. E aí, esse odor, então, ele vai fazer sinapse aqui com os nervos, né, que a gente chama os nervos do bulbo olfatório, né, que vai conduzir um impulso nervoso, olha aqui nessa de cima, até o centro do olfato e do paladar. Então, olha que interessante. O gosto e o olfato, o cheiro, eles estão na mesma área. Por isso que quando a gente está gripado, ou seja, quando está gripado, esses canais são interrompidos. E a gente não sente o gosto do alimento. Porque o gosto do alimento, ele é dado junto com o cheiro do alimento. Então, se as partículas de cheiro não estão chegando no cérebro, né, o sinal, eu não sinto o gosto real dos alimentos. Então, imagina que quando você está resfriado, esses quimiorreceptores do nariz estão cheios de muco. A partícula do odor, do cheiro, não consegue grudar nesses quimiorreceptores. Então, como eles não conseguem grudar, o sinal do cheiro não chega até o cérebro. E aí eu não consigo interpretar direito o gosto dos alimentos. É muito legal, né? Então, o gosto dos alimentos, como eu já adiantei para vocês, o gosto é uma interação entre a língua, o paladar, e o olfato, o cheiro, né? E a consistência do alimento que está na língua, obviamente. Né? Então, aqui a moça está tomando café, detecta o gosto, né? A língua detecta o gosto, vai lá para o cérebro e detecta o odor. E aí o nosso cérebro faz a, a interpretação do sinal, ok? Bom, agora a gente vai para estudar a orelha, né? A orelha, ela tem duas grandes e importantes funções, a audição e o equilíbrio. Nós vamos estudar agora, nesse momento, a audição, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio. A gente pode dividir a orelha em três partes. A orelha externa, olhem bem essa figura.
a orelha média e a orelha interna. Então, vamos falar da orelha externa. A orelha externa é o pavilhão externo, que a gente vê do lado de fora, né? Então, o que a gente chama de pavilhão auricular, que é a famosa, entre aspas, orelha, e o canal aqui dentro, que é o meato acústico. O meato acústico é o canal auditivo. Então, o som, ele vem, calma aí, rapidinho. O som, ele chega no pavilhão e vai passar pelo canal auditivo. Então, veja, orelha externa tem duas partes. A própria orelha fora, que é o pavilhão auricular, e o canal auditivo. E qual que é a função dessa orelha externa? Captar e canalizar, né? Funciona como um funil. Ele pega o som que está aqui no ar e vai afunilando no canal auditivo. E esse som ele tem que chegar até o tímpano. Mas o tímpano já faz parte da orelha média, tá? Então, nós vamos agora para a orelha média, aqui no meio. Então, nós temos o tímpano, que é essa membrana bem fina, roxinha aqui que vocês estão vendo. Tem os ossículos, que vão propagar o som, ó. Esses 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, tá? Tá. E a tuba auditiva, que antigamente era chamada de trompa de Eustáquio, que é essa parte, deixa eu pôr uma outra cor para vocês, que é essa parte aqui que eu tô passando em vermelho, ó, tuba auditiva. Só uma coisa muito importante, o que é essa tuba auditiva? Aqui, a tuba auditiva, ela faz uma ligação da faringe, que tá aqui, o nariz, ó, eu até pus uma fotinho, né? Tá vendo essa parte em roxo aqui? Deixa eu trocar. Essa parte em roxo aqui, ó, nasofaringe, né? Ela faz, a tuba auditiva, uma comunicação entre o nosso nariz, a faringe lá atrás, com a orelha. Por que isso? Para manter a pressão, tá? Então, a função da tuba auditiva ela é muito importante, porque ela vai igualar a pressão da orelha média com a pressão atmosférica. Que essa pressão, claro, está em contato com essa nasofaringe. Tá? Então, a tuba auditiva conecta a cavidade do tímpano com a nasofaringe, que é essa parte de trás aqui da cavidade nasal. Okay? E a função dela é regular a pressão atmosférica na orelha. Bom, a orelha externa, a função era captar e canalizar o som. Qual vai ser a função da orelha média? A orelha média, ela é uma ponte, tá? Ela vai transmitir o som da membrana do tímpano para a orelha interna. Porque quando a gente vai ver que a orelha interna é a que vai transmitir o sinal para o cérebro de que a gente está ouvindo. Então, até a orelha externa, o som está na forma de ondas. Quando o som atinge a orelha média, o som vai ser canalizado nos ossos. Eu vou mostrar um vídeo para vocês da membrana e dos ossos vibrando, ok? Então, as ondas sonoras movem a membrana timpânica, né? Faz a membrana do tímpano vibrar. E a membrana do tímpano vibrando move os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E vibrando os ossinhos, ele chega no ouvido, na orelha, né? No ouvido interno, que é a parte da orelha que vai conduzir o impulso até o cérebro, ok? Então, vamos lá. A orelha externa é dividida em pavilhão e canal auditivo, meato acústico, né? Função, captar e canalizar e transmitir o som até a membrana timpânica. Orelha média são os tímpanos e os ossículos, que vão transmitir o som da orelha externa para a orelha interna, ok? Que é uma ponte aí que se faz. Bom, e a orelha interna, ela é dividida em cóclea
é um osso grande aqui, tá vendo em rosa aqui? Toda essa parte rosada, ela é dividida em duas. A cóclea embaixo e os canais semicirculares em cima. É aqui que nós vamos diferenciar. A cóclea vai servir para audição. A cóclea faz contato com o nervo auditivo. E os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio, tá? Então, cóclea responsável pela audição. Os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio, ok? Então, quando a gente está ouvindo algo, o som está sendo passado para a cóclea, ok? Quando a gente está se equilibrando, está sendo passado pelos canais semicirculares. Bom, então, como eu falei para vocês, a cóclea ela é responsável pela audição. Essa aqui é uma figura bem simplificada da cóclea, né? O que eu queria falar para vocês, que dentro da cóclea, dentro daquele caracol, ele é cheio de líquido e cheio de células ciliadas, de cílios. Olha que linda essa imagem. Eles pintaram, obviamente, porque não é todo verdiainho assim, né? O que vocês estão vendo aqui é um monte de cílios das células ciliadas da cóclea. E esses cílios estão imersos num líquido. Então, quando o som chega aqui, o líquido vibra. Quando o líquido vibra, vibra as células ciliadas. E aí, essas células ciliadas, de acordo com o movimento dos cílios, né, vai ser transmitido para o nervo auditivo e o nervo auditivo vai chegar lá no cérebro, falando que o que nós estamos ouvindo, com que altura, né, com frequência, que é em hertz. Vocês devem ter visto isso já na física, se não viram, vão ver. A vibração disso e o som, ok? Então, não se esqueçam que a cóclea ela é uma estrutura responsável pela audição, ela é preenchida por líquido e as células da cóclea são ciliadas, têm cílios. Esses cílios são estruturas sensitivas, sensoriais. E a grande função deles é converter o som que está mecânico, que está chegando, em eletricidade, porque ela vai conduzir o som que está mecânico para o nervo auditivo, vai transformar em eletricidade, né? E aí, olha que papel muito importante que tem essas células ciliadas dentro da cóclea, ok? Bom, então agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Foi bem complicado achar um vídeo interessante aqui, mas espero que O som vocês entra no gostem. ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da Muito cóclea legal, começa a se né? movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som. Por exemplo,
música ou fala. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? E esse vídeo, eu cortei o vídeo, que é um resuminho do que a gente estava falando. Bom, então a gente viu a parte da audição. E agora a gente vai ver a parte do equilíbrio, que é uma forma muito parecida com a cóclea, só que não é na cóclea, são nos canais semicirculares. Então, os canais semicirculares, eles também, de uma forma muito parecida, contêm líquido e células sensoriais ciliadas, né? Então, observem aqui, ó, na figura, os canais semicirculares, aqui em cima. E só que os canais semicirculares, eles vão se ligar não ao nervo auditivo, a esse nervo vestibular aqui, ó. Não vão esquecer, né? Nervo vestibular. E esse nervo vestibular vai nos dar a ideia do equilíbrio. Então, por exemplo, quando você gira muito rápido numa brincadeira, quando você tá de ponta cabeça, quem está interpretando, quando você diz sim, quando você diz não, qualquer movimento que mexa a sua cabeça, tudo que está sendo, o que o cérebro está interpretando, está vindo dos canais semicirculares, tá? Então, olha aqui embaixo, né? Eu coloquei uma pessoa parada e uma pessoa girando, é o mesmo princípio da cóclea. Os cílios se movimentando, vai ser transmitido um impulso elétrico lá para o nervo vestibular, que ele vai até o cérebro fazer vamos dizer, descobrir como que você está, se você está girando, se você está de cabeça para baixo e assim por diante. Então, o movimento da cabeça, né, movimenta o cílio no líquido, né, nos canais semicirculares. Isso vai estimular o nervo vestibular, que vai chegar no cerebelo. Lembrando que o cerebelo é a parte do encéfalo responsável pelo equilíbrio, né? E aí o cerebelo interpreta a posição e o equilíbrio do nosso corpo. Bom, e agora a gente chega na visão, que na minha humilde opinião é a parte mais difícil que tem. Na verdade, não é que ela é difícil, ela nem sei se eu poderia falar isso, né, no áudio. Uma parte meio chata, porque é muito detalhe o olho humano. O olho humano é extremamente complexo, tá bom? Então, assim, o máximo de cuidado, de leitura que vocês puderem ter aí para não se confundir. Bom, então no olho nós vamos ter as células fotorreceptoras, ou seja, que vão receber o estímulo da luz. E aí esse estímulo luminoso ele vai ser lá no cérebro interpretado como imagem, ok? Então agora a gente vai ver como que o olho tem muitas partes. Nós vamos começar então pela conjuntiva. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, em vermelho, para você identificar esse meu amarelinho aqui. O programa ele não tem muita acuidade, ok? Queria que vocês vissem. Então, ó, a conjuntiva. Aí, eu cheguei aqui. Na conjuntiva é a membrana transparente que reveste o olho. Sim, nós temos uma membrana transparente que reveste o olho. Por ser transparente, obviamente que a gente não consegue ver, né? E aí nós temos o segundo, que é a esclera ou esclerótica, que é o tal do branco do olho, ok? O branco do olho. Aqui, esclera, branco do olho. Lembrando que o branco do olho tá lá mais no fundo, né? Aqui, ó, esclera, o famoso branco no olho, ok? Nós temos também a famosa córnea, que é a porção anterior da esclera, a parte da frente, tá? Aqui, córnea, em verde, eu pus pra... Então, quando a esclera vai para frente, ela é chamada de córnea, é a porção anterior da córnea, da esclera. Córnea, aqui. Isso, então ela funciona como uma lente, ok? E embaixo da córnea há um líquido que eu já coloquei em pretinho aqui, que é o humor aquoso. É um líquido transparente que tem no olho,
Só não confundir depois que eu vou falar com vocês do humor vítreo. O humor vítreo está mais internamente. O humor aquoso é entre o cristalino, que é essa lente que nós vamos ver aqui, e a córnea, ok? Só a gente vai falar mais no final da aula, né? Quando tem uma falta ou uma deficiência nesse humor aquoso, a gente tem um aumento, né, da pressão do olho e aí a gente tem o glaucoma, ok? Deixa eu mudar aqui minha cor, o glaucoma. Então, a gente falou sobre a conjuntiva, a esclera e a córnea. Vamos continuar. Falamos agora da coroide. A coroide é uma parte do nosso olho, tá? Uma película pigmentada, vai ser importante na recepção de estímulos de luz, né? Então, a coroide é a película pigmentada. E a porção anterior, que vem no olho, da coroide, é a íris, né? Que é a que dá cor ao olho, ok? Então, a íris é a porção anterior da coroide, que a gente consegue enxergar aí, ok? E a íris está localizada abaixo da córnea. Olhem a córnea aqui, depois da córnea vem a íris, ok? A íris tem um buraquinho onde vai entrar a luz, que é a pupila, né? Então, a pupila, por meio de músculos que os nossos olhos têm, a musculatura do olho aqui, ó, a pupila, ela vai regular o tamanho da íris, né? Então, quando a íris contrai ou a íris relaxa, a quantidade de luz também vai aumentar ou diminuir dentro do nosso olho, ok? Então, a pupila é uma abertura de tamanho regulável da íris. A cor escura da coroide exclui toda a entrada de luz, exceto a que penetra na pupila. Então, a única forma do nosso olho receber luz é pela pupila. E aí, eu acabei de comentar com vocês que a contração e o relaxamento da íris regula a quantidade de luz que entra no olho pela pupila. Você acha que acabou? Não acabou! Vamos lá. Mais coisas para os nossos olhos. Nós temos a outra parte do olho, que é a lente que eu falei para vocês, que é o cristalino, que é uma lente biconvexa, né? Para fora, para a esquerda, para fora, para a direita. Com certeza, o professor de física que me vai falando de para fora vai me matar, mas lente biconvexa para mim é assim, né? E o cristalino é a lente nossa, né? Aí a gente fala que é uma lente que está atrás da íris. Veja, essa figurinha é bem legal, então dá para ver a córnea certinha, dá para ver a pupila, dá para ver a íris e o cristalino que vai auxiliar na nitidez e no foco da imagem, ok? Eu já adiantei para vocês o humor vítreo que está internamente aqui, ocupa grande parte do globo ocular, que é todo isso aqui, né? Essa estrutura que vocês estão vendo. E a gente fala que o cristalino é a lente sólida e o humor vítreo é a lente líquida, né? Então, ela ajuda, o humor vítreo ajuda na nitidez e no foco da imagem, ok? E nós temos a retina, que é a última camada aqui que vocês estão vendo. Então, ó, tem a esclerótica, depois vem a coroide, depois vem a retina. Então, é a camada que vai revestir internamente toda a câmara ocular. E nessa retina vão ter as famosas células receptoras, tá? Que são os bastonetes e os cones, tá? Então, tem dois tipos. Olha aqui nessa figura, retina tem cones e bastonetes. Qual que é a diferença? O bastonete são células fotorreceptoras, só que vão receber a sensibilidade à luz. Se tem muita luz, se tem pouca luz. Não distingue as cores. É verde, é vermelho. Não. Quem permite a visão em cores são os cones. Então, a quantidade de luz, a sensibilidade à luz são os bastonetes e as cores são os cones. Ok? Acabou? Claro que não! Então, nós temos uma parte
da retina. Lembra que a retina é o que reveste internamente a câmara ocular. Existe uma área dentro da retina chamada mácula, tá? Olha aqui, mácula. Mácula é uma região da retina que a função dela ela é a grande responsável pela visão nítida que a gente tem, tá? Por quê? Porque ela tem o dobro de células fotorreceptoras do que o resto da retina. Então, a grande concentração de células fotorreceptoras está na mácula, tá? E na mácula existe uma depressãozinha, entre aspas, um buraquinho chamado fóvea, tá? Nessa fóvea é onde a gente tem grandes quantidades de cone somente, não tem bastonete. Então, por só ter cone, a gente fala que é uma região de máxima acuidade visual da mácula. Então, veja só, retina, camada que reveste internamente, e na retina que tem células fotorreceptoras. Existe uma área da retina que é responsável por uma grande quantidade de células fotorreceptoras, responsável pela visão nítida, que é a mácula. E na mácula existe uma depressão chamada fóvea, onde só tem cones e não tem bastonetes, ok? E nós temos o tal do ponto cego. Olha aqui nessa figura de baixo, o ponto cego, também chamado de disco óptico, que é uma área da retina que não tem fotorreceptores. Por quê? Porque é onde o nervo óptico vai estar inserido. Então, o nervo óptico insere e esse nervo vai lá para o cérebro interpretar a quantidade de luz e de cores que a gente está recebendo pelo olho. Então, nessa região onde está inserido o nervo óptico, não existem fotorreceptores, tá? E a gente chama essa região de ponto cego. Bom, então acabaram as partes, ainda bem, né? Senão vocês iam me xingar. E aqui está a nossa visão, então. A visão, não sei se vocês já ouviram falar, funciona como se fosse uma câmera fotográfica, né? A gente enxerga de forma invertida, mas a conversão da imagem, ok, vai ser só feita no cérebro, beleza? Então, nunca se esqueçam de que essa imagem, então, ela é formada, mas a interpretação dela é só cerebral, ok? E a imagem é invertida, quem desinverte é o cérebro. Bom, não é minha pretensão aqui ficar falando de alterações na visão, né? Mas, e vocês, eu acho que vocês falam bastante disso também na física, que são dois problemas de imagem que a gente tem, que as pessoas podem ter ou miopia ou hipermetropia. A pessoa míope não vai ter hipermetropia e a pessoa hipermétrope não vai ter miopia. Por quê? Quem é míope, a imagem vai se formar antes da retina. Olha lá. Então, a imagem não se forma aqui na retina, no marronzinho. A imagem está se formando antes da retina. Então, quando a imagem se forma antes da retina, as pessoas não conseguem focar objetos distantes. E aí, para corrigir isso, ela tem que ir lá no oculista e o oculista vai pôr uma lente divergente nela. E essa lente divergente, que é um óculos de lente divergente, vai fazer com que a imagem se forme certinho na retina. O hipermétrope é o contrário. A imagem se forma após a retina. Então, a pessoa ela não consegue focalizar objetos próximos, tá? E aí usa a lente convergente. O oculista vai lá. Então, vejam que a miopia e a hipermetropia são doenças relacionadas aí a onde a imagem se forma, se é antes ou depois da retina. Bom, então nós temos duas doenças principais, óbvio que são muitas, né? Mas duas mais comuns relacionadas à visão. A primeira é a catarata, que é uma lesão que faz o cristalino. Lembra que o cristalino é a nossa lente? Ó, o cristalino é aqui, ó. O cristalino vai ficando opaco, né? Não fica mais transparente. E aí vai deixando a visão embaçada. Então, existe a cirurgia de catarata, ok? Se eu não me engano, a cirurgia de catarata troca o cristalino, ok?
E o glaucoma, eu já falei para vocês que há um aumento na pressão do olho, porque não está produzindo, está uma deficiência, uma perda do humor aquoso, que é o líquido que fica aqui anteriormente ao cristalino. E isso prejudica o fluxo do sangue, né? E aí a pessoa vai perdendo a sua visão periférica, né? Mais de fora, não central. E aí ela começa a perder a visão periférica e conforme o glaucoma vai se instaurando, se a pessoa não cuidar, ela vai perdendo totalmente a visão, chegando a ficar cega. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula de sistema sensorial por aqui. A gente viu, né? De uma forma, por mais que vocês não concordem, bem simples, é muito mais complexo do que isso, mas eu acho que deu para vocês entenderem como a nossa visão forma, como que a gente sente o gosto, como a gente sente o olfato, né? Como a gente ouve, quem é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, aqui tem uma questãozinha, aqui uma outra questãozinha que vocês podem parar o vídeo para fazer. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.